Quem do canal? Atrás aí, Não, olha isso. não vou olhar. Tá fumando na sua cabeça. Pra onde que foi isso? Ele vai comercializar a vida da casa. Tchau. Ei, Jota. Fotográfica e Ô, Jota. Você vai com onde, tá legal? guardar no meu computador. Pode estudar. Então você pode dormir agora, né? Mas também tá aqui na aula. Como tá falando, eu não tava no trabalho. Vai tudo só. Tá dando pra dormir. Vai pro lado. Tá bom? Tá. Se você puder ficar claro todo. Ah, ótimo. Bom, colocar quadro no modernismo é uma redundância, porque a matéria é do ano todo, né? Do terceiro ano, né? Entendi. Não do ano todo, né? Mas até o passo, sim. Só depois é que a gente vai fazer revisão da matéria do primeiro e segundo ano. A gente já viu que é um movimento extremamente complexo, uma vez que ele demora muito tempo, né? Ele vai durar todo o século XX, nós entramos no século XXI ainda sob inspiração modernista. Então nós já vimos que até por uma questão de justiça, ele foi dividido em fases, né? Não dá para dizer que há uma ou um padrão comum a todos os modernistas, os que não compõem a forma comum. Mas dá para a gente dizer, mas dá para a gente dizer que existe uma base comum a todo o modernismo. Qual é essa base? Só para a gente lembrar. O direito permanente à pesquisa estética. Aí parece que o modernismo não vai acabar nunca, né? Por causa desse permanente. Ter direito à pesquisa, não se prender a regras, não se prender ao passado, não se prender ao que a crítica quer, ou ao que o público quer. Ou seja, uma autonomia intelectual, uma autonomia artística. Vamos entender de onde vem essa palavra autonomia, porque, olha, há três possibilidades. Anomia. A gente só mudou o prefixo, tá? A e a heteronomia. Vou dar o significado do radical. Significa regra, norma. Que é uma sociedade, agora nesses prefixos, que é uma sociedade que vive um regime de anomia. Sem regras. Tá? Se não há regras, nem há obediência e nem transgressão. Você só transgride algo que existe como regra. Né? Então é uma sociedade sem pessoas obedientes e sem pessoas transgressoras. Não há regras. O que é heteronomia? Seguir regras diferentes? Não. Esse hétero vem de outro. A palavra hétero significa outro. Então, heteronomia é seguir a regra dos outros. Tá? Eu vou fazer aquilo que os outros dizem que eu faço. A pessoa não tem a menor autonomia. O que é a autonomia? Criar e seguir suas próprias regras. Isso é autonomia. Nossa sociedade é essencialmente o quê? Autônoma, anômala ou heterônoma? Heterônoma.
né? Essencialmente heterônimo. Nós vivemos seguindo regras que nós não criamos, né? E que muitas vezes sequer questionamos. Regras, né? Vão cumprir. Manda quem pode, quem tem juízo, tá vendo? Então a gente não é criado para a autonomia. As pessoas cobram isso da gente, mas sociologicamente falando é um absurdo. A gente é criado para seguir a regra dos outros. Olha, não pode fazer isso. Se fizer isso, apanha. Então, não é a minha regra. Eu vou apanhar, coloco Deus no meio, né? Se fizer isso, Deus castiga, né? Então você não faz, mas você não faz por sua decisão. Você não faz porque existe outro que vai punir você, né? Eu não vou correr porque eu tenho pardal, né? Se eu correr o pardal, vai me voltar. Então a gente não é criado para a autonomia, né? Para criar e seguir as nossas próprias regras, eticamente falando. Existe uma questão da ética aí. Os escritores modernistas, eu falo de escritores que são literatura, porque a gente sabe que os modernistas estão movendo movimento de todas as artes, né? Os artistas modernistas, eles buscaram a autonomia. Só deixa eu ver. A autonomia artística é a criação, a implantação das regras próprias. Não vamos seguir regras de outros modelos acadêmicos, não vamos seguir regras que sejam ditadas pela crítica. É uma autonomia do indivíduo, nem é do movimento. Então, como cada um tinha liberdade de fazer o que quisesse, deu-se a diversidade do movimento. E aí, para entender essa diversidade didaticamente, nós dividimos o modernismo em fases. A gente só está lembrando, né? Primeira fase foi a mais ou a menos rebelde? A mais rebelde. Essa rebeldia foi diretamente proporcional a quê? O que é uma pessoa rebelde? Porque ela é muito reprimida, exatamente. Então, a rebeldia é diretamente proporcional à repressão. E quando a pessoa não é reprimida e é rebelde, aí como é que a gente diz? Que ela é rebelde sem causa, né? Ela é rebelde sem causa. A causa da rebeldia é a repressão. Alguém é rebelde sem causa aqui? Um monte de gente aqui é rebelde sem causa. Tem causa de ser rebelde, né? Você não tem uma causa, né? Você não tem um motivo para ser rebelde. Às vezes nem social, nem político, nem econômico, nem familiar, nem sentimental, eu sou rebelde. Né? Eu quero ser rebelde assim mesmo. Essa primeira foi a mais rebelde de todas, né? Foi a que mais quebrou regras. Vou lembrar de uma palavrinha para vocês, foi a mais iconoclasta de todas. Foi a fase heróica, né? De destruição do passado. Foram os que mais sofreram, porque foram os primeiros, né? O filho mais velho, aquele que sempre sofre mais. Os irmãos foram gradativamente mais dóceis, mais amadurecidos e aceitaram um diálogo com o passado, não uma subserviência em relação ao passado, mas aceitaram a influência do passado. Eu não vou me submeter ao passado, mas eu posso admitir que o passado foi legal, né, em algumas questões. Então, é assim sucessivamente, segunda, terceira e quarta fase. A gente só está lembrando. Alguns teóricos da literatura consideram isso uma fase só, né? Consideram esses dois irmãos aqui, os irmãos gêmeos. Então, alguns teóricos da literatura consideram que a terceira fase vem de 1945 até hoje. Eles também chamam essa fase de literatura contemporânea. Dá para imaginar que um livro escrito em 1945 representa a literatura brasileira contemporânea? Estou de bons termos para isso. Então, a tendência atual é subdividir. De 1945 até o final da década de 70 e aqui no início da década de 70 até hoje. Essa primeira a gente já viu. A gente já viu a Semana de Arte Moderna, a gente já falou sobre os antecedentes da semana, as vanguardas, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Só que hoje a gente vai estudar, só para a gente fechar essa matéria, para a semana que vem a gente entrar nessa segunda fase, que é bem mais complicada, porque ela coincide com dois grandes acontecimentos históricos, um em nível mundial, o que aconteceu durante a Segunda Guerra, tá? E o outro em nível nacional. Ela coincide 100% com o período chamado
de Era Vargas, né, de 30 a 45. Então ela é muito mais complexa do ponto de vista histórico, não do ponto de vista estético, do que a primeira parte. Na próxima aula a gente vai começar a trabalhar esses autores. Quem são eles, Tereza? Só para antecipar. Vinícius de Moraes, aí a Mariana vai cantar pra gente. Carlos Drummond de Andrade, que vocês todos conhecem. Graciliano Ramos, que é o autor de Biblioteca, que vocês leram. Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Então são muitos escritores aqui nessa segunda parte. Mas hoje a gente vai terminar a primeira. Acho que a meu poeta preferida, eu deixei por último, mas a gente já viu, a gente já trabalhou. A gente já estudou alguns textos, Manuel Bandeira. Foi a música que a Mariana não quis cantar, né? Que era a música, o primeiro título, primeiro livro que ele escreveu em 1917, é um dos antecedentes da Semana de 22. É o título do livro, Mariana? Não lembra que tinha na música que eu queria que você cantasse? A Brisa das Horas. Em 1917 ele começa a sua carreira. Mas a Tereza já foi para vocês, não? Ela cantou de outras coisas. É o livro de estreia dele, é um livro de poemas, com muitos traços acadêmicos, embora já com algumas antecipações modernistas. Cuja adesão ao modernismo vai ser muito tímida, vai ser muito gradativa. Ele não consegue ser moderno, como o Oswaldo de Andrade foi, o Horácio de Andrade foi. Ele começa sério, começa parnasiano, fazendo sonetos, versos rimados, versificados, e aí ele gradativamente vai incorporando temas cotidianos, linguagem coloquial, liberdade formal. Ele faz isso em 1919, quando ele publica um livro chamado Carnaval. Neste livro, ele escreve um poema chamado Os Sapos. O título do livro está sublinhado, o título do poema está educado. Sempre assim, tá? Os Sapos era uma crítica direta aos parnasianos, né? Eram três sapos, o sapo boi, o sapo tanoeiro e o sapo rei, disputando quem tinha poder. Era a tríade parnasiana. E lá no cantinho, trazido de frio, o sapo cururu, que era modernista ainda, sem mérito, sem glória, ele diz. O texto foi declamado na Semana de Arte Moderna, mas não pelo Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira morava no Rio de Janeiro nessa época. Ele não estava no centro, no epicentro modernista que era a cidade de São Paulo. Mas o Ronald de Carvalho leu o texto. Ele nem foi à Semana de Arte Moderna, ele não achava que era antiético da parte dele, estar criticando os parnasianos, que ele tinha bebido a inspiração parnasiana. E aí ele vai gradativamente sendo mais modernista e menos clássico. E em 1930, ele está sempre atrasado. O modernismo, a primeira fase está acabando, para ele é 100% modernista. Ele publica um livro chamado Libertinagem. O título já está dizendo, é a libertação definitiva da obra do Manuel Bandeira, da poesia parnasiana, da poesia clássica, da poesia acadêmica. E neste livro, ele abre com um poema chamado Poética, que a gente já trabalhou. Lembra-se que é um poema que ele dizia o estofado, do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, que era a oposição entre o lirismo bem comportado parnasiano e o lirismo que ele dizia que era o lirismo que era a libertação do modernismo.
E toda a obra dele vai ser, é uma característica dele, isso, muito influenciada pela sua biografia. Então, o que ele vai fazer é, ele vai partir de temas pessoais, de sua experiência pessoal, e vai tentar universalizar isso. Ele era pernambucano, morou na cidade de Recife na infância, depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Ele tinha dois grandes sonhos da vida, um deles era ser poeta. O primeiro era ser arquiteto e o segundo era ser pianista. De alguma forma ele estava ligado à arte, à arquitetura e à música, são manifestações artísticas. E ele não conseguiu realizar nenhum dos dois, porque ele aos 17 anos descobriu que era tuberculoso. E a tuberculose sempre deu muitas limitações na sua vida, física, né? Ele não podia caminhar muito, não podia se cansar, tinha uma série de limitações materiais, físicas que outras pessoas não tinham. Ele foi à Suíça fazer um tratamento no sanatório, a Suíça tinha um sanatório para tratamento de tuberculose. Um grande livro da história da literatura universal é passado em um sanatório de tuberculose na Suíça, chama-se A Montanha Mágica. E o Manuel Bandeira vai a um sanatório, e neste sanatório ele ouve, depois de 2 anos de tratamento, o médico que dizer o seguinte: olha, você está sendo muito grave. Um pulmão seu não funciona. E do outro pulmão só resta 1/3 da capacidade respiratória. E ele diz, sim. E o médico diz, sim. Acontece que essa doença é irreversível. Isso significa que o senhor perdeu de faculdade respiratória, o senhor não recupera mais. E ela é gradativa. E o senhor tem, já vai perder. E ele diz o seguinte: e eu passo, e o médico diz, eu volto para o Brasil, convido com a sua família pelo Rio, no terceiro eu volto a chegar. Ela não demora muito, tem menos de 1 ano chega. Você faria? Professora, eu me mato, não. Você acha que o diagnóstico dele não é horror? Já, né? O que você faz? Uma pergunta assim filosófica. Se quando você nascesse, Deus ou alguém dissesse, olha, você pode escolher, você vai viver, você tem a possibilidade de fazer uma escolha sobre a sua morte. A forma ou a data em que você quer morrer, o que você escolhe? Você escolhe como morrer ou você escolhe quando morrer? Quando não faz diferença? Faz diferença. Você escolheria como? Agora eu vou ficar 1 ano fazendo doidice, loucura.
tudo que tem bastante gordura, colesterol. Vou trancar noitada, sem cabecinha. Vou fazer um monte de coisa. Não, mas é ansiedade, né? Eu vou esperar, né? Quem manda nisso não é a morte, não. Eu que sou o dono de mim. Vou logo me matar. E se matar, né? Tem gente que pensa, tá, mas ia ficar uma profunda depressão, de baixo de edredom, dormindo. E que o mundo não você, pra vocês, quando você já ouviu isso, médio, ele fez um poema. Sou poeta. Está na página 392. Ele fez um poema, 392, que tem duas grandes características de sua poesia. A primeira é o aproveitamento poético do cotidiano. 392. Carnaval é um livro e Chaves é um poema mais conhecido. Aproveitamento poético do cotidiano também. Transformar aquilo que é cotidiano, pode ser o cotidiano do senso comum, uma notícia de jornal, lembra daquele poema, o poema tirado de jornal, é dele. Pode ser o cotidiano individual, por exemplo, é um fato do seu cotidiano, ele ouviu esse diagnóstico do médico. Isso é uma característica dele. E outra é o tom prosaico. É um poema que parece prosa. Tom prosaico é a fusão do gênero narrativo com o gênero lírico. Tem forma de poema porque tem verso, mas parece prosa porque está contando uma história. Tem até diálogo, vocês vão ver que há diálogo aí nesse texto. Sinal notório é o nome, a palavra significa, é uma intervenção cirúrgica de drenagem do líquido pleural. Tá? É um recurso, um último recurso usado em deficiências pulmonares graves a fazer essa drenagem, essa pneumotórax, que é essa intervenção. E aí ele diz assim: febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. São os sintomas da doença dele. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Eu lamento, né? Olha esse lamento mais triste. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. É uma onomatopeia. Mandou chamar o médico. Aí vem o tom prosaico, porque ele vai contar uma história, inclusive com discurso direto. Diga 33. 33, 33, 33. Uma literação. Respire. Tem essa linha pontilhada aí que sugere o ato da respiração. O Senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrante. É o diagnóstico. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? É esperança. Não. A única coisa a fazer é tocar no tango argentino. O que tem a ver com o argentino? Tocar o tango argentino quebrou a coesão do texto. Mas é exatamente isso. É porque quando ele ouviu o diagnóstico do médico, é como se tivesse quebrado a coesão da vida dele. Então, não tem nada a fazer. Tocar um tango. O que é um tango argentino? É uma música alegre? Não, uma música triste, ela é trágica. O que vai ser a sua vida daqui pra frente? Um tango argentino. Né? Vai ser trágico, vai ser doloroso, vai ser sofrido, vai ser melancólico, vai ser triste. Não há saída do seu problema. Ele transformou isso nesse poema. Aí ele voltou. Não, ele não morreu mesmo depois de um ano. Ele voltou ao Brasil. Ele voltou ao Brasil e ficou esperando a morte, né? Para fazer o quê? Um ano só? Não vou fazer mais nada. Começou a escrever, porque escrever podia poemas, né? Porque não podia começar a escrever romance, porque ele podia morrer antes de concluir o romance. Começou a escrever poemas.
poemas falando de quê? Da morte, né? Infância, que é o passado, né? Evasão do tempo, olha o romantismo. Infância, família, morte, desejo de viver, que ele nunca quis morrer, nesse sentido ele não é romântico, ele sempre quis viver, é o desejo de viver. Literatura, muitos poemas metalinguísticos, amor, mulheres. Ele começa a escrever esses textos, sempre querendo viver. E ele, num período de 5 anos, ele enterrou toda a família dele. Ele foi o sobrevivente. Ele enterrou o pai morreu, a mãe morreu, os irmãos morreram. E, ironicamente, ele enterrou aqueles que sofriam porque achavam que iam enterrá-lo. E morreram todos antes dele. E ele não. Ele é um bom emprego em uma biblioteca, sempre com muitas restrições, claro. Ele não pôde concluir os estudos, ele fazia faculdade de politécnica de engenharia e arquitetura, mas não pôde concluir, porque não tinha condição física, prosseguiu nos estudos do piano. Ele tem um autorretrato, ele era muito dentuço. Ele tem um poema chamado Autorretrato, que ele diz o seguinte: eu sou um provinciano frustrado que nunca soube dar nó em uma gravata. Eu sou um pernambucano frustrado, a quem enoja a peixeira do pernambucano. Eu sou uma pessoa inabastada, né? Eu sou um arquiteto frustrado, que dormiu sobre a prancheta. E eu sou um pianista frustrado, eu engoli um piano e deixei o teclado de fora. O ponto desse grande. Eu um pouco. E aí ele trabalhava em uma biblioteca, começou a escrever cada vez mais, né? Escrever não cansa fisicamente, embora seja uma exercício extremamente cansativo intelectualmente. E resumindo, ele morreu aos 82 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Estou contando a história que os suíços fazem muito bem em relógios de chocolate, né? Os diagnósticos médicos eles não fazem muito bem. E ele não se casa. Ele não se casa por quê? Porque eu vou me casar, minha mulher vai ficar viúva? Porque, sei lá, vai dar uma. Ele não quer ter filho. Por que eu vou ter filho? Preciso ficar órfãos? Mas sim, mas é natural que os filhos fiquem órfãos. Não, natural é que os pais internos. Não, mas eles vão ficar órfãos logo, antes de nascer, não vão ter filhos. E aí ele vai sempre ter essa vida cheia de limitações que ele vai transformar em poesia. Ele transforma tudo em poesia. As coisas mais insignificantes, aparentemente, ele transforma em poesia. Um misto de melancolia e de humor. Tá? Ele tem um poema, ele tem vários poemas que eu adoro demais. Esse livro aqui tem toda a obra dele, poesia completa do Manuel Bandeira. O professor escreveu muito pouco, né? Não, é porque as letras são bem pequenininhas e é papel bíblia, então eu escrevi brincando, ele tem 780 páginas. Né? Então ele engana, porque o papel é daquele papel de seda, fininho, e as letras também são pequenas. Né? Então eu resolvi comprá-lo por uma questão até de administração do meu espaço. Eu tinha 11 livros do Manuel Bandeira, quando brasileiro só uma Bandeira com a brasileira no instante. Aí eu comprei esse e doei todos. E ele tem uns poemas que são admiravelmente líricos, assim, profundos, outros que são engraçadíssimos, mas tem um que me marcou na minha adolescência. E por isso que a gente fala de experiência individual que se permanece. Você já gostou de alguém que não queria nada com você? Aliás, algumas pessoas estão especializadas nisso. Não gostam não gosto de que eu te amo. Qual é o requisito para você gostar de alguém? A pessoa não gostar de mim, né? Isso é masoquismo. E eu me apaixonei por um rapaz, né? Que não gostava de mim. Eu não sabia nem que eu existia. E eu resolvi usar estratégias assim para ganhar o rapaz, né? Minha primeira estratégia foi elogiá-lo. A gente não é uma estratégia, você elogia a pessoa, faz a pessoa inflar o ego. Normalmente as pessoas
pessoas gostam daqueles, né, que reconhecem o valor. Ou a beleza, ou a inteligência, ou o físico. Ou e qual é a outra estratégia que você faz? Se sobressair, né? Botar uma roupa mais legal pro seu regime para colocar cabelo, né? E aí vai para uma festa, né? E falar. A outra estratégia é fazer ciúme no outro. Se o outro não sabe que você existe, é inútil. Você arruma um namorado só para passar na frente assim com a cara e poder passar com a peixe, uma chupão assim. O outro tá nem aí, não. Ou então ficar triste. Ficar triste é uma estratégia que dá muito certo. Ficar triste, blefar, né? Ficar triste, né? Principalmente quando é o homem que fica triste para ganhar a mulher, porque a mulher tem negócio de instinto maternal, de proteção, né? Vai falar o cara 9 metros, o cara tá lá no canto, assim, aquela cara de bem. E as meninas ficam sabe que tem coisa. Oi, você tá triste? Não. Já bebi assim que é. Meu filho estava aqui, aconteceu alguma coisa, ele está muito triste em sala, calado, um olhar de melancolia. Podia ter sido carro normal, alegre, chegava só, saquei bem, a mulherada toda ao redor, né assim, menina? E que foi? Ô, Lidinho, o que é triste? Não, e agarrava e beijava de volta, mesma estratégia. E um dia, eu gostei de um rapaz e usei todas as estratégias que eu conhecia. Deu tudo errado. Gente, eu sou uma pessoa muito desastrada. Ele jogava, né, basquete na hora do intervalo, não tinha aquele corredor na escola, e ele jogando basquete, eu, né, o Drummond escreveu um dia um poema dizendo assim, que nem eu transmiti uma peça. Meu poema é no mesmo caminho que o ensinou de Você já bateu na sua casa de ensinou de Você já bateu. Você não sabe o que aconteceu. Você está vendo esse quadro. É a mesma coisa. Até você entender que tinha um ensinou dizendo que você pronta quando você é ridículo. Cara inchada. Depois do negócio de piscar assim. Mas eu não sabia piscar. Então eu piscava só com a direita, porque sempre piscar com os dois olhos. Eu voltava sempre com o direito. Então, me deu um tique, eu não conseguia controlar, eu fiquei. Menina, noite de amor. Na terceira vez, era na saída da escola, eu tinha uma frase assim, lembrando da minha escola, tinha uma árvore, eu digo, você é a Marília e vai ser o meu desespero. Encostei numa árvore frondosa, bonita, né? E fiquei lá integrada à paisagem. E de repente me deu uma comichão de gente, isso é excesso de desejo. Era formiga. E as formigas começaram a entrar na minha boca. Não dá. Você tá rindo porque não foi com você. Ah, aconteceu com você. Ai, que bom. Que bom que aconteceu com você. Então vejam só o que aconteceu quando eu mandei, eu não tinha gostou de uma mulher difícil. E ele escreveu um poema sobre as estratégias que ele usou para conquistá-la. Preste atenção. Ele começa dizendo assim: olhei para ela com toda a minha força. Disse que ela era boa. Disse que ela era gostosa. Disse que ela era bonita para a boca. Não fez efeito, né? Ele apelou para a vaidade. Virei pirata. Dei em cima dela de todas as maneiras. Utilizei o automóvel. Falei de navios. Mencionei viagens. Ameacei com a macumba. Ofereci flor. Cocaína.
que ele fez? Quis comprar a mulher, né? Viagens, carros, à toa, não fez efeito. Então, banqueio sentimental. Fiquei com olheiras, me entristeci, chorei, me ajoelhei, me rasguei todo, fiz versinhos, cantei as músicas mais tristes, escrevi cartinhas de amor e para apurar bem a minha mão li Elvira, a Morta Virgem, romance primoroso e de tal forma comovente que ninguém jamais pôde lê-lo sem derramar copiosas lágrimas. Perdi meu tempo, não fez efeito. Meu Deus, que mulher difícil. Mas eu mato ela na cabeça. Já sei o que vou fazer. Vou lhe mandar um embrulho com um papel e um massinho bem caprichados. Uma caixinha de minorativas, comprimidos, laxantes. É impossível que não faça efeito. Você recebeu uma caixinha? É ótimo, né? Você manda, olha, não quero mais saber de você. Um dia, uma namoradeira disse que estava tão triste, mas tão triste, que ele quis se matar. E quando ele quis se matar, olha só as associações. Ele se lembrou da mãe. Não sei porquê, né? Se a gente fez fazer uma coisa errada, ele pensou em se matar e lembrou da mãe. E ao lembrar da mãe, ele lembrou da infância. E ele lembrou que a mãe dele costumava ler para ele um livro de histórias que se passava na antiga Pérsia, hoje é Irã. Vou abrir de novo. E ele lembrou de uma história que ela havia lido, que se passava em uma cidade onde todo mundo era feliz. Utopia, beleza? Não era uma questão de felicidade social, não era uma questão de felicidade política, era uma questão de felicidade individual. E o nome dessa cidade era Pasárgada. E aí, quando ele quis se matar, ele pensou, vou embora para Pasárgada, página 385. Lá tem uma legal, legal. Você pode procurar aqui, ó. Se tivesse quando ele se lembrou da história e saiu esse grito dele, né, como se fosse um desespero, vou embora para Pasárgada, ele, como todo bom poeta, percebeu que havia uma certa musicalidade na frase. E percebeu que ele havia dito uma relotilha, é um verso de 7 sílabas. Vou-me embora da Pasárgada. E as relodilhas são versos carregados de musicalidade, que tem um apelo popular muito grande, né? As grandes cantigas de rodas, cantigas medievais, os grandes textos do romantismo que se tornaram populares, como Meus 8 Anos, ou como Canção de Exílio, são escritos em relodilhas. E ele, então, desistiu de se matar e resolveu escrever um poema. E escreveu esse poema que está aí. Pasárgada é o símbolo, é a Pasárgada dele individual, mas cada um de nós pode construir a sua. É um lugar perfeito. Não é um lugar perfeito politicamente, socialmente, economicamente. É um lugar de realização de desejos. Cada um tem os seus, né? Se você pudesse escolher um lugar ideal, chamado Pasárgada, o que você faria em Pasárgada? Como seria a sua Pasárgada? Vamos ver como seria a Pasárgada dele, lembrando que ele era doente, né, e que esperou a morte chegar, e que teve uma série de limitações físicas. Então, na página 686, vou embora para Pasárgada, é o nome do poema. Vou embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. O que significa ser amigo do rei? Estar acima da lei, né? Ter privilégios, ter regalias de comportamento. Eu sou amigo do rei, nada vai poder me deter. Lá sou amigo do rei, lá tenho
tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para casar. A realização dele é física, é sexual até, ter a mulher que quer na cama que escolher. Não é uma realização espiritual, né? Não é uma realização social, ela é individual, pessoal e física. Vou-me embora para Pazágada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência, olha, aqui e lá, o que é isso, gente? Isso é romantismo. Eu estou aqui, e aqui eu não sou feliz. Aqui é o mundo real. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente, olha o mundo ideal. Isso é evasão. Evasão no espaço. Evasão espacial. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, veio a ser contraparente da nora que nunca tive. Nós chamamos isso de nonsense. É a falta de senso, falta de lógica. Como é que pode Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, ser contraparente da nora que nunca tive? Não, não pode. Mas em Pazágada pode, porque em Pazágada pode mais. Então é isso. Tudo é permitido em Pazágada. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei burro bravo, subirei no pau de selo, tomarei banho de mar. Professora, nunca que eu ia imaginar um lugar perfeito para realizar meus desejos de andar de bicicleta e fazer ginástica. Por que ele faz? Porque ele nunca pode fazer isso no seu mundo real, né? Quer dizer, o que é normal para a gente, para ele não era em função da doença. Então ele quer ter liberdade física, ele não quer ser doente. E quando estiver cansado, deita na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de Hominina, Rosa Pia me contar. Vou-me embora para Pazágada. Estão vendo a falta de pontuação, né? Estão lembrando do modernismo, que é a transgressão gramatical? Em Pazágada tem tudo, é outra civilização, tem um processo seguro de impedir a concepção. A gente pode, ele antecipou aí o anticoncepcional, né? A gente pode namorar à vontade sem responsabilidade, é uma aventura inconsequente, tá vendo? Isso é um exemplo de uma aventura inconsequente. Tem telefone automático, cidade moderna, né? Tem alcaloide à vontade, alcaloide é uma substância química usada na fabricação de drogas. É a supressão social de consumir drogas, de não haver regras, é uma sociedade que vive sob o regime da anomia, não há regras, né? Tem prostitutas bonitas para a gente namorar, outra transgressão social, namorar prostitutas. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, mesmo em Pazágada ele pode ficar triste, mas lá ele é amigo do rei, então a tristeza não vai dominar. Lá sou amigo do rei, serei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora. Então é uma experiência individual, mas cada um de nós tem uma Pazágada. Se a gente for criar um mundo de realização de desejos, primeiro, Tereza, em Pazágada tem tudo menos a escola. Eles dizem em Pazágada tem tudo menos a escola. Ou então tem a escola, mas não tem prova. Ou então tem prova, mas não tem fiscal de prova. Houve, eu conheci uma fazenda chamada Pazágada. Legal, né? Vocês saberam que nós vamos fazer chácara e sítio também. O dono arrumava as malas, Maria, vamos embora para Pazágada. Eu conheci vários chamados Pazágada. Então nós vamos hoje, vamos para Pazágada. Foi poética, né? Vamos para Pazágada. Conheci um motel chamado Pazágada. Aliás, um motel eu acho que deve ter demais, mas nunca conheci uma escola chamada Pazágada. Mas seria um paradoxo. Mas a gente vai fazer uma paródia. Eu disse, lá sou amigo do rei, queria a mulher que eu quero na casa que eu escolherei, uma escola chamada Pazágada, vou embora para Pazágada, lá sou amigo do rei. Lá tem uma matéria que eu quero, tá? Pelo professor que eu escolherei.